O destino, tia Leila no caminho do Vasco. Vamos falar muito sobre o que agitou os bastidores do Cruz Maltino, desbloqueou melhorias, o Vasco de olho no futuro, rei de copas e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar por dentro de tudo. Mas antes, eu peço sempre na humildade, na moral de sempre, o seu joinha. O seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e, claro, sobe a marca Vasco nos top trends. No início desse vídeo, já peço perdão pela minha voz, né? Ontem todos nós tivemos muito desgaste com a arbitragem do Matheus Candançan, então eu que estive em São Januário ontem, proferi inúmeras palavras ao árbitro, acabei por tanto desespero, né, nesse protesto, eu acabei perdendo a voz. Então estou aqui, obviamente, trazendo para vocês todas as informações e a gente vai falar muito de Vasco nesse momento. Então eu peço para você a sua inscrição aqui embaixo, clique ali, se inscreva no canal, faça parte do nosso trabalho e, claro, né, passamos mais de 113 mil inscritos, quase chegando a 114 mil. Corre lá, dá aquela força e vamos fazer parte dessa grande família. Beleza? Olha só, vamos ao que interessa, vamos direto ao ponto. As informações importantes do legítimo Clube do Povo, do Vasco da Gama, nesse momento em que o Vasco reconquista, né, se reencontra com a vitória. E uma vitória importante, um ponto que a gente pode classificar como muito importante, foi a união da torcida do Vasco nas arquibancadas, né, a união das baterias. São Januário praticamente voltou a funcionar como antes, tá? Impressionante. O que a gente pôde ver ontem lá no Caldeirão foi literalmente um caldeirão. Para quem não sabe, na curva onde fica a torcida organizada a Força Jovem do Vasco, estavam todas as baterias unidas, as torcidas estavam unidas naquele espaço. E olha, vou falar para você, hein, transformaram São Januário num caldeirão e eu nunca mais falo para vocês que isso pode acabar. Tá? Não dá para separar as organizadas do Vasco, precisam estar unidas sempre. Ontem foi impressionante, ontem foi um show à parte, foi um jogador a mais, mesmo o Vasco com um a menos dentro de campo. Ontem a união das torcidas foi um jogador a mais, com toda certeza, supriu a necessidade ali desse problema que o Vasco iniciou, né, com a expulsão do Barros logo no começo, que é muito questionável, mas a gente vai falar sobre a arbitragem do Matheus Candançan e também do jogo. Mas antes, vamos falar sobre Leila Pereira. Parece que o destino coloca a tia Leila sempre no caminho do Vasco, né? Amanhã teremos o Sub-20 do Vasco na final do Campeonato Brasileiro, jogo em São Januário, contra o Palmeiras de tia Leila. Depois teremos a volta dessa final também no Allianz na semana do dia 2 de setembro e parece que na Copa do Brasil o Vasco deu um passinho para frente ganhando do Vitória e o Palmeiras deu um passão para frente ganhando de 3-0 sobre a equipe do Santos, né? Uma goleada, o Palmeiras praticamente na semifinal da Copa do Brasil e o Vasco aí largando na frente nesse confronto que vai ser difícil lá no Barradão, mas o Vasco está na frente e a gente tem grandes possibilidades de reencontrar o Palmeiras mais uma vez. Parece que o destino coloca o Vasco no caminho da Leila só para avisar, né, que está na hora dela sair de lá e vir para cá. E esse momento é muito delicado, obviamente. O Vasco observa, né, o jogo contra o Vitória primeiro, o jogo no Barradão, pés no chão. E, claro, observa o Palmeiras já sendo um possível, né, um provável adversário para as próximas fases aí da Copa do Brasil, para a semi. E vale lembrar que a Copa do Brasil coloca mais uma vaga na Libertadores, é isso mesmo, os dois finalistas já estão na competição internacional. Então o Vasco está muito próximo, né? Está a poucos passos desse feito, mas provavelmente vai encontrar o Palmeiras, que é a equipe a ser batida no Brasil hoje, que é o líder. Enfim, está nas três competições mais importantes do futebol brasileiro e da América do Sul. Claro que não é fácil, mas não é impossível, né? Não é impossível, vamos acreditar. E falando sobre não é fácil, o Vasco, enfim, desbloqueou, tá? Está desbloqueado as melhorias no CT, tá? A Sportingbet vai fazer aí
melhorias adicionais após o Vasco bater a meta de cadastros de torcedores para a plataforma, né, no qual foi lançada as metas. O Vasco conseguiu desbloquear. Nessa manhã, a gente está falando exatamente sobre esse ponto, né, manhã de quinta-feira, que é muito importante para o Vasco chegar e resolver todo esse percurso, né, um percurso cada vez mais complicado, um percurso cada vez mais difícil. A situação do CT que pretende ser reformulado por completo por José Roberto Lamáquia e também Marcos Lamáquia. A família Lamáquia vai fazer um mega CT ali e a gente vai estar, obviamente, observando isso muito em breve, né? A Justiça já começa a liberar as coisas do Vasco, as situações do Vasco, diante de um cenário em que a venda da SAF se aproxima agora para o mês de setembro, tá? Daqui a pouco a gente vai ter, obviamente, palavras mais expostas, né, das partes. O Marcos Lamáquia, que apareceu lá na Nubank Park, falou sobre que só falta a Justiça abrir o leilão para ele transformar o Vasco, e a gente só aguarda o feito para, enfim, encerrar esse assunto e viver dias melhores. Falando sobre reforço, hoje deve chegar Bruno Duarte, tá? Aguardado no Rio, vai estar se reforçando o Vasco para o restante da temporada. O atacante ex-Estrela Vermelha da Sérvia chega no Vasco por um valor de 2 milhões de euros. Vamos falar um pouco sobre o jogo. Quero falar um pouco sobre Matheus Candansan. Que arbitragem confusa e complicada, hein? Mais uma vez em São Januário, o árbitro querendo atrapalhar e ser parcial contra o Vasco, né? A gente viu o Admar perdendo a compostura, ele tá certo. Felipe Loureiro perdendo a compostura, tá certo. Membros da diretoria do Vasco, comissão técnica, perdendo a compostura, estão certos. Assim tem que ser em São Januário. E também fora de casa. É dessa forma. Prejudicou o Vasco, tem que acontecer isso todo jogo. Todo jogo que prejudicarem o Vasco tem que acontecer exatamente o que aconteceu isso. Ah, mas você está sendo a favor da violência? Não. Estou sendo a favor da pressão, que tem que ter. Tem que ter. Tem que ser exatamente dessa forma. Então, parabéns a vocês que foram ali na beira do túnel, na descida do árbitro, ir lá cobrar. Felipe, o próprio Admar Lopes, e aí os membros da comissão técnica e diretoria do Vasco. Parabéns, é isso que tem que acontecer, tá? Não estou aqui elogiando, você fala, tá passando pano. Não é isso. Quando acerta, galera, a gente tem que falar. Quando fazem coisas certas, a gente tem que elogiar sim. Já falei para vocês aqui que a gente não pode ser injusto. A gente critica pra caramba o Felipe, que contrata mal, que ferra... Exato. Não tem condição de estar no Vasco. Mas ontem ele fez um ato que, na minha visão, é muito importante, que é a cobrança em cima do árbitro de forma muito incisiva. Então, eu tenho que parabenizar quando faz alguma coisa certa. Óbvio. Óbvio. Então, parabéns a vocês que fizeram isso. Falando sobre o jogo, o Andrés Gomes estava mal ontem, né? E foi lá e resolveu a partida, né? Não se pode duvidar do Colômbia, né? Ele mais uma vez foi lá e faz um golaço, né? E resolve a partida para o Vasco 1-0. Agora o Vasco enfrenta na próxima meio de semana, né? Lá no Barradão, o Vitória. Jogo difícil, jogo complicado, para ver quem se classifica para as semis da Copa do Brasil. Falando sobre um pouco da partida também, a gente teve ali, né, um jogo um pouco mais interessante ao se falar de Colídio. O Colídio jogou muito bem, a gente teve também uma entrega enorme do Paulo Henrique, foi muito importante na distribuição tática e principalmente nas escapadas de contra-ataque. O último passe sempre sendo um pouco defasado, né? Mas conseguiu ajudar muito fazendo uma duplinha com o Puma Rodrigues. Léo Jardim foi bem ontem também, teve alguns momentos de inconsistências, mas também salvou o Vasco em vários momentos. Então eu acho que o Vasco ganha moral para as próximas fases. Você aí do outro lado, vai lá nos comentários, deixe sua opinião. Desculpa do pós-jogo ontem, a gente teve um problema de conexão, mas daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Beleza? Forte abraço, saudações vascaínas. Perdi minha voz ontem reclamando do árbitro, tá? Um abraço. A hora do Vasco. Historicamente, o Vasco é muito prejudicado pela arbitragem, desde VAR descalibrado até mesmo expulsão por atendimento médico. Hoje nós tivemos uma arbitragem muito confusa do Matheus Candansan e eu queria que você comentasse sobre isso. Obrigado. Antes de mais, boa noite a todos. Acho que essa parte já foi comentada por parte do Admar
e o clube oficialmente fez uma declaração relativamente a esse assunto, por isso eu não irei abordar isso, porque acho que a minha parte é muito mais entusiasmante, falando daquilo que é a estratégia, aquilo que aconteceu no jogo, e por isso mesmo não entro muito nesses detalhes. A única coisa que eu posso dizer é que, apesar de estarmos condicionados 80 minutos, demonstramos que este é o espírito do Vasco, este é o espírito que eu quero para a nossa equipa, e que a nossa torcida, que hoje mais uma vez esteve presente e mostrou que estar presente é isto. No momento da dificuldade nos apoiou, nos puxou para cima, nos deu a mão, porque estávamos a precisar disso, e acho que os jogadores corresponderam de uma forma fantástica. Mas isto revela só aquilo que é o sentimento que eu gosto e quero ter dentro da nossa casa, dentro do nosso caldeirão. Mas estamos a meio de um jogo que ainda só terminou a primeira parte, e vamos ter uma tarefa árdua para a segunda parte, que poderíamos ter saído aqui de facto com um resultado diferente, mesmo com -1, mas não foi possível. Mais uma vez tivemos oportunidades, mesmo antes da expulsão já tínhamos tido uma ou duas situações boas para podermos nos adiantar no marcador, mas não foi possível, e agora temos de trabalhar em cima disto.